Estamos de volta, salve, salve, professor Washington, olha só, achou que eu ia sumir, né? Não, voltei para você gabaritar a informática, é isso? Olha só, nós paramos em painel de controle, aula passada, falamos de central de ações, falamos ali também a parte de firewall, né? Tudo bem que essa parte de firewall nós falamos com mais detalhes lá na aula de segurança, tá? Então, central de ações, firewall, falando um pouquinho ali do firewall, coisa rápida. Aí assim, ó, o painel de controle, pessoal, ele é muito extenso, então a gente vai ter que dividir ele em módulos, vários módulozinhos. Então esse módulozinho agora, vamos falar do quê? De sistema, que é mais um item do painel de controle, e Windows Update, tá? Nessa aulinha, sistema e Windows Update, para você sair dessa pobreza, para você ter uma vida tranquila, para você vestir as melhores roupas, né? Então é isso. Ou você acha que você indo fazendo compras, torrando seu cartão de crédito de R$200, lá na Riachuelo você tá abafando. Não tá abafando, isso é coisa de pobre, entendeu? Você vai ter um cartão Mastercard Platinum, entendeu? Aliás, o Platinum não é tanto assim, mas você vai ter um Mastercard Black, sabe? É só funcionário público que tem Black. Ele é todo preto, é um espetáculo. O mínimo dele é 15 mil. Aí você vai lá, torra os 15 mil e vai pagando a fatura normal, entendeu? Pode ter crise em governo, pode ter bomba nuclear, você vai continuar recebendo o seu saláriozinho certinho. É uma maravilha ser funcionário público, entendeu? É uma maravilha. Por isso que são os poucos que conseguem. E os poucos que conseguem são aqueles que estudam, que tem foco, que fica aqui ouvindo essa ladainha que eu tô falando agora aqui pra você, não é isso? Aí tirando, claro, as pessoas que não gostam das minhas brincadeiras. Então, para essas pessoas, o que eu tenho que dizer? Ó, avança o vídeo, faz esse favor para nós, tá? Então, bom que você pode... Já pensou se fosse uma aula presencial? A pessoa ia ter que ser exorcizada, né? Então, olha só, muito bem. Vamos falar um pouquinho aqui do sistema, painel de controle. Painel de controle, todo mundo sabe como é que entra o painel de controle, porque em concurso público cai painel de controle e às vezes perguntam nas provas como é que se acha o painel de controle. Botão iniciar, painel de controle, né? Não tem mistério. E aí, entrando aqui no glorioso painel de controle, que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Deixa eu trazer aqui isso aqui um pouquinho mais para cá. Olha só, entrando aqui no painel de controle, o que nós temos aqui? Nós temos central de ações, nós temos firewall, que já falamos na aula passada, e nós temos sistema, tá? E aqui em sistema você vê que ele mostra para você mais ou menos o que dá para você mexer ali, olha lá, ó. Exibir a quantidade de memória RAM, velocidade do processador, verificar índices de experiência do Windows, permitir acesso remoto, nome do computador, gerenciador de dispositivo. Professor, o que é importante ali no sistema em concurso? Eu relacionei dois pontos importantes do sistema para concurso público. O primeiro deles, configurações avançadas do sistema, porque a hora que você entrar aqui em sistema, ó, a hora que você entrar aqui em sistema, do lado esquerdo vai estar escrito ali, ó, configurações avançadas do sistema. Acima você tem proteção de sistema, configurações remotas e gerenciador de dispositivo, tá? Só que tem um detalhe. Configuração do sistema, configurações remotas, gerenciador de dispositivo, tudo isso está dentro de configurações avançadas do sistema. Ou seja, como diz a pobre, ou seja, é a mesma coisa, tá? Então, professor, quer dizer que avançado, proteção e hardware está dentro de configurações avançadas do sistema, assim como aqueles outros pontos que eu coloquei ali em cima, proteção, remota e gerenciador de dispositivo, tá? Então, ó, configuração avançada do sistema, lá dentro, o que você tem em configuração avançada do sistema? Aí você fala assim, professor, mas quer dizer que assim cai em concurso público, eu tenho que saber o que tem dentro das coisas? Exatamente. Fundação Carlos Chagas, Sesgran Rio, FUNRIO, FEPESE, IESES,
Instituto Quadrix, que faz o DataPrev geralmente, e ESAF, que faz as provas da Receita Federal. Essas bancas que utilizam alternativas, até a própria CESP, que a CESP tem a versão dela de alternativas, elas utilizam esse método de você ter que saber o que tem dentro de tal item. Em painel de controle, dentro de sistema, tem configurações avançadas de sistema, que por sua vez tem avançado proteção em hardware, certo ou errado? Aí você tem que acertar. Né? Isso foi uma prova CESP tradicional. Se não for uma prova CESP tradicional, ele vai te dar as alternativas e uma delas vai ser a correta. Então, você tem que entrar mesmo. Por isso que informática para concurso é complicado. Então, ó, clicando em configurações avançadas do sistema, aparece esta janela para você, que são as propriedades do sistema, e aí você tem que anotar o que tem aí. Anota aí no seu caderno. Tem avançado, que está aqui. Avançado, já coloquei aqui. Professor, o que dentro de avançado, que na verdade, pessoal, são abas, tá? Isso aqui, ó, são abas. Abas. Olha lá, ó. Avançado, proteção, hardware. Nome do computador e remoto eu nem vou falar, tá? Por quê? Porque não cai muito concurso. Remoto é mais para a pessoa fazer acesso remoto do seu computador, você autoriza isso, né? Ou seja, acessar o computador à distância. E nome do computador é o nome do seu computador na rede, quando você vai colocar ele em rede, tá? O mais importante para concurso, anota no seu caderno. Avançado, proteção do sistema e hardware. Avançado, você tem o que é importante ali para concurso? Ó, a linha avançado, você tem esse cara aqui, ó. Desempenho, até coloquei aqui. Desempenho. Eu tenho certeza que você nunca usou isso. O seu computador deve estar lento, né? Não sei, né? Dependendo para quem eu estou dando essa aula, para quem está assistindo, aliás, essa aula, deve estar sofrendo com essa lentidão no computador. E às vezes você comprou um computador e ele só tem 2 GB de RAM, e você sabe que 2 GB de RAM não dá nem para o gasto, não dá para nada, só dá para o Windows funcionar. Quando você começa a abrir outras coisas, começa a travar tudo. E às vezes você diminuindo alguns efeitos do sistema, tirando alguns efeitos, isso vai liberar a sua memória RAM. Então, por exemplo, lembra daqueles efeitos aero que eu tinha passado? Olha só, uma coisa que eu passei nas aulas anteriores e que podem perguntar agora no painel de controle dentro de avançado desempenho. Aí você fala, tá, mas o que o desempenho tem a ver com efeito aero? Exemplo, ali no desempenho, ele pode desabilitar recursos visuais para você ganhar o que? Mais memória na máquina, como por exemplo os efeitos aero. Lembra que o aero deixa as janelas transparentes, que é o AeroPeak, o AeroSnap, o AeroGlass. Esses efeitos precisam de memória RAM para funcionar. Esses efeitos que deixam a janelinha assim bonitinha, com aspecto de vidro, todo transparente, isso ocupa memória. E às vezes o seu computador está super lento e ele só quer mais memória. Aí você sabe o que você faz? Você clica aqui em avançado, você pode até fazer isso agora. Faz isso agora. Clica aí, ó. Você clica ali em avançado, tá? Aqui em avançado, aí você vai aqui, ó, desempenho, aí você vai aqui, ó, configurações. Aí vai abrir esta janelinha. E olha só que nós temos aqui em desempenho as 3 perguntinhas. Você sabia que tem banca que pergunta quais são as 3 opções do item desempenho das configurações avançadas do sistema no item sistema do painel de controle? Olha onde que eu fui. O cara tem que pesquisar tudo, até o ancestral do negócio para responder a questão. Tem banca que pergunta isso. Deixar que o Windows escolha a melhor opção, ajustar para obter uma melhor aparência, ou ajustar para obter o melhor desempenho. Se você clicar aqui, ó, ajustar para obter o melhor desempenho, ele desmarca todas as animações e efeitos, tá? Como você está vendo ali. E o seu Windows volta a ter uma cara daquele Windows mais antigo, do Windows XP. Vocês lembram do Windows XP? Do Windows 2000. Quer ver, ó? A hora que você der OK, você vai ver que as janelas vão ficar no cinza, a barra de tarefa vai ficar toda cinza, não vai ter mais esse efeito de sombra, não vai ter mais aqueles efeitos de miniatura. Quando vocês entram num diretório, numa pasta, não aparece
as imagens, quando é foto, não aparece a miniatura da foto antes de você abrir a foto? Pois é, se você clicar aqui, desativa as miniaturas também, tá? Então, olha só, se você clicar, dá OK, ele vai agora aplicar o efeito no sistema. Você vê que agora as janelas ficaram cinza, só que tem um detalhe, você ganha velocidade. Você vai ver que sua máquina vai ficar muito mais rápida, principalmente quando você tem pouca memória RAM, tá? Então, ó, o item desempenho do sistema em configurações avançadas, lá no painel de controle, permite isso, tá? Ah, professor, eu quero voltar ao que era antes. Clica ali, configurações, você vai clicar aqui, ó, ajustar para uma melhor aparência, dá OK ali, ó, embaixo, né? E aí vai voltar para aqueles efeitos AeroPeak, AirSnap, AirGlass, tudo ativado. Sabe que eles podem perguntar em concurso? Eles vão perguntar assim, através do item desempenho da aba avançados, do item configurações avançadas do grupo sistema do painel de controle, é possível desabilitar os efeitos AeroPeak, AirGlass, AirSnap, por exemplo, tá? Ou AeroFlip, porque também eles ativam o AeroFlip. Sim, né? Então, galera, a informática é colocada em provas para eliminar o cara. Então, você tem que estudar os itens detalhadamente. O bom da videoaula é isso, que enquanto eu estou falando aqui, você já vai fazendo aí, certo? Então, vamos que vamos. Então, professor, legal, item sistema. O que mais nós temos aqui, ó? Aí você tem, então, ó, avançado, ó, sistema avançado de desempenho, é para isso, melhorar o desempenho tirando ou não recurso. Em proteção tem restauração do sistema, só que este item vamos falar na próxima aula, nas próximas aulas, tá? O que é a restauração do sistema? Só para te dar um início, a restauração do sistema é uma ferramenta que o Windows tem para permitir que você faça um backup do seu sistema, ou seja, dos seus arquivos de sistema, os arquivos que fazem o Windows funcionar, para que quando der algum pau, algum erro, você possa voltar isso aí, né? Que a gente chama de ponto de restauração, mas isso aí depois a gente vai ver, tá? Em hardware, ali ó, tem uma abinha chamada hardware, tá ali ó, hardware, aba hardware. Aqui você tem um cara chamado gerenciador de dispositivos. Não é para mexer aí. Você pode entrar, mas não pode mexer. Por quê? O gerenciador de dispositivos lista todos os dispositivos de hardware instalados no computador. Use o gerenciador de dispositivos para alterar as propriedades de qualquer dispositivo. Ou seja, se você clicar ali, você vai ter uma lista do mouse que você tem instalado, qual que é o seu processador, qual que é a sua memória RAM, e melhor, não é, vai te mostrar também o fabricante, a marca, o modelo, né? Você vai poder desabilitar ou não o dispositivo, vai te mostrar a lista completa da placa de vídeo, da placa de som, da placa de rede. Professor, então, todos os dispositivos de hardware que eu tenho na placa-mãe, ele vai me dar ali em forma de uma lista, exatamente, tá? Então, ó, vamos clicar aqui para você, clicando para você, ó, clicou, gerenciador de dispositivo, ele vai abrir uma outra janelinha, que é essa janelinha aqui. Você sabia que até a janelinha você tem que memorizar? Tem concurso público, pergunta que joga uma janela, lógico que sem o título aqui, ainda pergunta para você qual o nome dessa janela aqui. Aí você tem que olhar, ah tá mostrando dispositivo, gerenciador de dispositivo. Olha só. Ali você tem adaptadores de rede, ou seja, são as placas de rede. Se você clicar aqui, ó, ele vai te mostrar as placas de rede que tem nesse computador. Esse computador aqui tem uma placa de rede virtual, tem a placa de rede Ethernet, que é a placa de rede a cabo, e tem a placa de rede 802.11, que é a placa de rede do sinal sem fio wireless, Wi-Fi, tá? Ou seja, eu posso de sacanagem pegar e clicar com o botão direito aqui na placa de rede sem fio do seu irmão e clica com o botão direito, aí você pega e clica em desativar. Ou seja, seu irmão não vai conseguir navegar na internet sem fio nem a pau. E ele vai mexer em tudo, ele vai tentar reinstalar tudo, não vai conseguir, porque você desativou o dispositivo no gerenciador de dispositivo, tá?
Então, para voltar, você teria que entrar ali e fazer a ativação novamente. Você pode desinstalar um dispositivo, nunca faça isso. Porque se você desinstalar, não vai funcionar. E para funcionar, você vai ter que instalar de novo. E para instalar de novo, você tem que ter o quê? O quê? O que é aquilo que você tem que ter na máquina instalado que faz com que o sistema reconheça o hardware, façam que o Windows reconheça aquele equipamento. Qual que é o nome desse sisteminha que fica entre o Windows, sistema operacional, e o equipamento que você está instalando? Os drivers. E nós falamos sobre isso na aula de hardware. Se você não viu essa aula, volta lá e começa a assistir lá, tá? Então, lembra aquilo que eu falei na aula de hardware. O hardware é a base de tudo que você vê na parte de informática, tirando o Word, Excel e os programas LibreOffice, os aplicativos em si. O Windows, apesar de ser um aplicativo, ele é um sistema operacional, então ele precisa, o aluno que está assistindo essa aula de Windows precisa de uma a de hardware, porque a gente sempre volta nesse assunto, tá? Então, beleza, olha só, você pode ter aqui todos os dispositivos instalados, ó, olha lá, ó, adaptadores de vídeo, a sua placa de vídeo é uma placa de vídeo Intel HD Graphics, a bateria que você está usando, né, para a sua bateria da CMOS, né? Muito bem, ó, aqui em computador, você é um computador baseado em x86, né? Falamos sobre isso na aula de hardware, que é a arquitetura x86 da Intel. Controladores de som e vídeo, olha lá, o som, vídeo, as portas USBs, enfim, monitores, mouse, tudo que você tem instalado, você consegue mexer por aqui. Você pode desinstalar, você pode desativar e você pode atualizar. Então, ó, aqui em gerenciador de dispositivo, você pode, até puxar uma setinha aqui, ó, você pode desinstalar, você pode atualizar, e você pode também, mais uma setinha aqui, desativar, tá? Então você tem um controle geral dos dispositivos instalados aí na máquina, tá? Muito bem, professor, então aqui são as configurações avançadas. Agora, qual que é outra coisa que tem dentro ali do sistema? Aqui em sistema, pessoal, fora as configurações avançadas do sistema, você ainda tem isso aqui, ó. Quando você entra no item sistema, você vai ter isso aqui, ó, relatório do sistema. Porque às vezes você compra um computador e quer vender, ou alguém te pergunta, qual que é a configuração desse computador, eu não sei. Então clica ali em sistema, que já vai abrir essa janela aqui, tá? Vou fazer de novo, ó. Eu cliquei em sistema e abriu essa tela aqui, é isso aqui que eu tô falando, tá? Então aqui você tem lá, ó. Você consegue ver o Windows que está sendo utilizado, o Windows 7 Ultimate, tá? Com o Service Pack 1. Aí descendo você tem classificação, ó. Classificação, índice de experiência do Windows. Esse índice de experiência do Windows é uma nota que o seu sistema recebe pelo hardware instalado. Então a nota desse computador é 4,5, tá? 4,5. Essa nota chega a 5,9, tá? Chega a 5,9. Então, claro, é feito um cálculo com base no processador, na memória RAM, dos elementos gráficos que você tem, até que ele gera uma média, que foi aquela média que eu te passei ali, 4,5. Muito bem, fora isso você consegue ver a marca do seu processador. Então esse computador é um Core i3, tá? Um Core i3, 2.27 GHz de velocidade do processador, uma memória RAM de 3 GB, tá? E o sistema operacional instalado, 32 bits. Então você tem um relatório sobre a sua máquina e, né, o que ela vem instalada nela ali, só isso, tá? Então, pessoal, essa parte do sistema, ó, falamos aqui do item sistema do painel de controle, isso aqui está finalizado, é o que é mais importante. Agora, o outro item aqui que nós temos
é o glorioso Windows Update, tá? Windows Update, também chamado nos outros Windows de atualizações automáticas, tá? Função: instala atualizações no sistema, tá? Professores, podem perguntar quais são as atualizações que são instaladas? Sim, anota aí. Pacotes de serviço, pacotes de segurança, tá? Correções de erros. E isso aqui que é muito importante, a verificação da chave serial, porque tem um detalhe. Se o seu Windows é pirata, como a maioria que está assistindo essa aula, desculpa aí, eu sei que é piratinha. Então, para você que tem um Windows pirata, não ativa o Windows Update. Por quê? Porque ele vai verificar a sua chave e depois a central de ações, lembra da central de ações? Que é aquela bandeirinha que tem aqui na barra de notificação, que nós falamos nas aulas anteriores, vai emitir uma mensagem dizendo assim: o seu Windows, você pode ter sido vítima de falsificação de software. Clique para atualizar o seu Windows, ou obtenha uma cópia original do Windows. Aí você fala, meu Deus, que ridículo, mas que ridículo você ter uma cópia pirata, né? Então, como a maioria tem, desativa o Windows Update, certo? Muito bem. Então se a banca perguntar, o que nós temos aqui? Pacotes de serviço. Ô professor, o que são pacotes de serviços? São instalações de aplicativos, tá? São novos aplicativos que é instalado no seu sistema. Pacotes de segurança. Aqui a parte de segurança do Windows Defender, tá? Anota aí. Windows Defender. Defender, tá? Defender. Aqui, ó. Windows Defender. Se a banca perguntar o que é o Windows Defender, é como se fosse o anti-spyware da Microsoft. Então o pacote de segurança vai mexer nisso aqui, vai mexer no firewall também, né, para tentar proteger o seu dispositivo. Correções de erro, hardware dando erro, atualização de drives. Às vezes você tem um drive que está dando pau na máquina, as correções vão fazer isso para você. E verificar a chave que eu já falei, que vai ver se o Windows é original ou não. Então esse é o Windows Update, tá? Então, ó, pessoal, essa parte finalizou, que é a mais importante do painel de controle do sistema e o Windows Update, certo? E aí, próxima aula, vamos entrar num assunto extremamente importante, porque tem um detalhe aqui, ó. Opções de energia, tá? Isso aqui já não é muito solicitado em concurso, tá? Aqui em opções de energia. Então a gente nem vai entrar muito nesse assunto aqui das opções de energia. Isso aqui é mais para você definir o brilho do monitor, se é baixo ou alto, se o computador vai entrar em espera ou não, mas aqui em opções de energia nós já falamos sobre esse assunto, sobre o hibernar e o em espera nas aulas anteriores, que é basicamente o que você vai configurar aqui, tá? Agora, isso aqui, ó. Isso aqui é assunto da próxima aula, backup e restauração, muito importante, certo? Então é isso, aguardo vocês na próxima aula de backup e restauração, extremamente importante, painel de controle, Windows 7, professor Washington, até a próxima aula, meus queridos seguidores, é isso aí, meus fãs e todo mundo que gosta aí das minhas aulas ridículas, até mais! Valeu!